Segundo Samuel, capítulo 21, e o versículo 20. E o texto bíblico nos diz: houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, em cada pé outros 6, 24 por todos. E também este nascera dos gigantes. E o mesmo texto também nós encontramos no livro de 1 Crônicas, no capítulo 20, verso 21, se não me falha a memória. Eu quero nessa oportunidade tratar com vocês a respeito de um tema e que eu quero até aproveitar um versículo bíblico também para extrair o tema que eu quero abordar com vocês nesta oportunidade. De 1 Coríntios, capítulo de número 11 e o verso de número 1, que Paulo escreve: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E a mensagem aqui, ela está exatamente nesse ponto. O quanto nós estamos imitando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês sabem muito bem que na Terra, nos dias atuais, nessa sociedade em que nós estamos vivendo, nós temos muitas pessoas que elas têm o prazer em imitar outras. Algumas é porque tem aquela pessoa que é imitada, um artista que é imitado, ou então um ator de um filme muito famoso, e ela quer imitar essa pessoa. Existe até um termo próprio para isso, né? Que você tem dessa pessoa que imita, por exemplo, um cantor aí no meio dos artistas, enfim. E a pessoa que imita aquele ator, que imita o cantor, ele realmente, quando ele se torna tão famoso quanto aquele artista que ele está imitando, isso só é possível quando realmente, vamos usar um termo bem popular, ele veste a camisa. Pois é, e você conhece muitos aí que imitam artistas, também cantores e por aí afora vai. E de repente já pode vir até aí a tua lembrança, a tua memória, alguns famosos que já até morreram, mas que existe um que está imitando, que está fazendo até show e que está ficando tão famoso quanto ficou aquele. Mas a razão pela qual ele alcança tanto sucesso é porque ele realmente vestiu a camisa desse artista. E daí, alguns chegam até a fazer algumas operações estéticas para se identificar perfeitamente com aquele artista. Tá ok? Acredito que você tenha entendido esta parte. Agora, eu quero mostrar para vocês na Bíblia Sagrada pessoas que se inspiraram, viu? Que se inspiraram em outras. E aqui no livro de 2 Samuel, nós temos estes homens, por exemplo, aqui do capítulo de número 21, do segundo livro de Samuel, no versículo 20 que eu li, e também o verso 21. E esse gigante que eu li, ele injuriava Israel, porém Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. E assim nós vamos seguir, tá certo? Com a leitura aqui, e chegamos no capítulo de número 23 deste mesmo livro, a partir do verso de número 8, há um destaque muito grande para os 37 valentes que Davi teve. E estes homens faziam proezas tão grande quanto Davi fizera. E por que que isto aconteceu?
Porque esses homens olhavam para Davi. E Davi, ele inspirava esses valentes. E esses 37 valentes de Davi, eles faziam coisas impossíveis que para o homem seria fácil de fazer. Por exemplo, nós temos no texto aqui do capítulo 23 desse livro, aí a partir do verso de número 9, por exemplo, homens que se apegavam à peleja e eles venciam um número extraordinário de gigantes sozinhos. No verso 10, esse se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar as mãos e ficar a mão apegada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento e o povo voltou atrás dele somente a tomar o despojo. Homens que realmente revestidos de poder, e embora esses homens fizessem grandes prodígios, nós vamos ter aqui no texto que quem sempre estava na frente era Deus. Mas esses homens entravam na guerra. Esses homens realmente se inspiravam em Davi e viam Davi como um homem cheio do poder de Deus, e eles também iam. E aí eu quero fazer 2 destaques. O primeiro é o seguinte: quantas pessoas nós estamos inspirando nos dias que nós estamos vivendo? Você é uma pessoa que inspira alguém? Você leva uma vida tal com Deus, da presença de Deus, que outros irmãos dentro da congregação estão olhando para você e dizendo: eu quero ser um cantor igual esse irmão é. Eu quero ser uma cantora igual essa irmã é. Eu quero ser um pregador, eu quero ser um ensinador, eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser uma mulher de Deus. Hein? Estamos inspirando? Ou será que a nossa vida tem sido uma vida corriqueira, malemar, que nós não inspiramos, nós não motivamos ninguém? E eu quero dizer para você que Deus, Ele nos levantou para sermos referenciais para as pessoas. E aqui está o primeiro ponto. Então nós temos Davi no Primeiro Testamento, um homem que inspirava outros, um homem que lutava com Deus, que acreditava no poder de Deus e que demonstrava esse poder enfrentando gigantes, e os seus valentes enfrentaram também gigantes. Vocês pensam que gigantes foram derrubados somente por Davi? Davi venceu Golias e foi somente ele? Não, esses homens venceram muitos outros gigantes. Olha aqui o que nós acabamos de ler a respeito deste gigante que era de gato também, com 6 dedos em cada mão e em cada pé. Olha, imagine a situação. Esse homem aqui chamado Jonatas, filho de Simeia, ele desconsiderou o tamanho desse homem, quantos dedos tem nas mãos e nos pés. O meu chefe fez, o meu rei fez, eu também vou fazer. Eu também tenho condição de fazer. E assim como Deus foi com Davi, Deus também era com esses homens. Então vejam como que o Senhor Deus, ele entra na peleja, ele entra na guerra com aquele que aceita o desafio, com aquele que aceita entrar na guerra. Deus entra, Deus não vai deixar sozinho. Pois é, irmãos, esse é o ponto. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vamos ter Paulo. Paulo no capítulo 11 e o verso 1 de 1 Coríntios. E aí eu quero que você deixe no comentário desse vídeo aqui outra passagem bíblica que Paulo utiliza a mesma expressão: sede meus imitadores. Pois é, eu quero que você olhe para a Bíblia Sagrada, você procure esses versículos bíblicos, coloque para mim no comentário aí do YouTube, hein? Qual outras passagens bíblicas, pelo menos mais 2, em que Paulo utiliza esta expressão de 1 Coríntios capítulo 11, verso 1.
E quando Paulo diz ser de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, irmãos, não existe nenhum mal em que você olhe para um irmão na igreja e você deseje ser tal qual. Que maravilha! É sinal que tem alguém ainda nos nossos dias que estão andando nas mesmas pisadas do Senhor Jesus Cristo. São pessoas que estão inspirando. Agora, outra pergunta eu faço nesta mensagem. Quem é que tem sido o teu referencial? Em quem você tem se espelhado? Será que as pessoas na igreja estão hoje preocupadas em se inspirar em pessoas que são realmente um referencial dentro da igreja, de ser uma pessoa cheia do Espírito Santo? Ou não está acontecendo o contrário? A pessoa, ao invés de querer acertar, ela fica procurando se inspirar, ela começa a buscar seguir exemplo de pessoas desobedientes, de pessoas incrédulas, de pessoas que sempre estão cabisbaixa. Você pode ter certeza, você é igualzinho àquele que te inspira. Daí eu chamo a tua atenção para esse ponto e para esse detalhe. Paulo chamava a atenção dos irmãos: sede meus imitadores. Pare de seguir esses homens que andam ensinando coisas erradas dentro da igreja. Pare de seguir pessoas que ensinam doutrinas contrárias às Escrituras. Venha seguir a mim, dizia Paulo. E por que Paulo tinha essa segurança em dizer ser de meus imitadores? Por quê? Porque dizia ele, escreveu ele: eu sou imitador de Cristo. Então, se ele está imitando a Cristo, se existe alguém que imita Cristo, que anda conforme Cristo andou, então nós também podemos imitar essa pessoa. E daí nós temos, então, no Primeiro Testamento, Davi, que era um exemplo nessa parte, pegar realmente os bons exemplos, olhar para a pessoa, porque, irmãos, quando nós olhamos para o homem, alguém pode questionar assim: mas o homem é falho. Pois é, você vai escolher a parte falha dele. Graças a Deus que o homem é falho. Por quê? Para que a glória seja sempre de Deus. E Paulo chegou a dizer isso. Eu trago dentro desse vaso aqui uma glória muito grande, mas é vaso de barro. Para quê? Para que a glória seja sempre de Deus. O vaso de barro falho, então você não vai se apegar à parte falha da pessoa, ficar sempre olhando para aquilo que a pessoa erra e querer imitar essa parte. Ou então desprezando as pessoas porque existem nelas falhas. Todos nós falhamos, todos nós estamos aí sujeitos a erros, a falhas. Porém, existe nas pessoas também algo extraordinário, boas virtudes, coisas excelentes. Então vamos pegar essa parte. Vamos ver, Davi, ele teve momentos que ele errou, lógico que teve, mas eu não estou querendo destacar nesse momento os erros dele. Eu quero nesse momento destacar então as suas virtudes e no que é que eu me inspiro nesse homem na Bíblia Sagrada. Eu quero me inspirar quando ele lançou a mão da barba do leão e estraçalhou o leão. E para defender as ovelhas, ele lançou a mão do urso, e o urso também não teve chance com ele. E quando ele foi para a peleja, ele olha o gigante, enquanto todos estão com medo do gigante, Davi estava ali: eu vou vencer esse incircunciso filisteu, porque ele blasfemou do Deus Todo-Poderoso, do Deus Israel, do Senhor dos Exércitos, e ele é tomado pelo poder de Deus, cheio de fé na palavra de Deus, ele foi lá e derrotou o gigante. Então eu quero me inspirar nisso, eu quero me inspirar nessa parte. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está aí ouvindo essa mensagem, assistindo esse vídeo na oportunidade, qual tem sido o nosso referencial? Lógico que o principal de todos eles é Cristo. Nós somos imitadores de Cristo. Agora, olha ao teu redor. Você tem pessoas
que você pode realmente se inspirar, você pode seguir. Olhe isso, veja os frutos que tem produzido. Agora, você, outro, que quer ser um inspirador, você que quer ser essa pessoa que deixa um marco, que possa dizer, não, eu andei nesta terra, eu andei conforme a palavra de Deus, eu andei conforme a vontade de Deus, e você vai deixar um legado nessa terra. Quando passar a tua oportunidade, você vai ter deixado aqui um legado. As pessoas vão se lembrar de você. Como? De que forma você vai ser lembrado? Então, a única maneira de nós escrevermos essa história e deixarmos esse legado para que as pessoas se lembrem de nós é agora, no presente, sendo imitadores do Senhor Jesus Cristo. E uma vez que nós venhamos ser imitadores de Cristo, logo nós podemos dizer para as outras pessoas também, sede meus imitadores. Vamos pensar a respeito disso e olhar para a Bíblia Sagrada e saber que Deus, ele se utilizou de homens e mulheres do passado, que foram fracos, falhos, tanto quanto nós, todavia, se manifestou na vida deles, na caminhada deles, no ministério deles, o grande poder de Deus, o infalível poder de Deus, e que nós, nos dias pelos quais nós estamos passando, na nossa congregação, na nossa igreja, no nosso bairro, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa família, na nossa sociedade, nós também possamos aí ser imitados por outros, assim como nós imitamos a Cristo. Amém.